Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso quarto dia de estudos do Evangelho de Mateus. Vamos dar continuidade ao estudo do Sermão do Monte, agora no capítulo 7, né? E aqui no capítulo 7, Jesus começa ensinando sobre o juízo temerário proibido, né? Que é fazer juízo de valor, que é fazer o julgamento ali sem que você esteja verdadeiramente com a vida transformada em Deus, né? Então, logo aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 7, Jesus já diz o seguinte: Não julgueis para que não sejais julgado. Pois, com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos também medirão. Para que vês tu o argueiro ou a trave no olho do teu irmão, porém não repararás na trave ou no cisco que está no seu próprio olho. O que Jesus fala aqui para nós, no capítulo 7, do versículo 1 ao 5, não é que a gente não deva julgar o outro. É que, na verdade, eu só posso julgar o outro quando eu tenho uma vida reta e uma vida santa. Lembrando que Jesus está ensinando para os discípulos. Então, para que os discípulos possam julgar as pessoas e ensinar o caminho da qual devem andar, mediante os ensinamentos de Deus, eles precisam estar com a vida reta e de joelhos ao Senhor em santidade, vivendo uma vida segundo a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto que Jesus traz aqui como ensinamento. E depois no versículo 6 ele diz assim: Não dei aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas. O que Jesus está falando? Para que os discípulos não derramem ensinamento para aqueles que não querem receber. Não derramem graça e misericórdia para aqueles que não querem receber. O ensino é para aqueles que querem. O chamamento é feito, as pessoas escolhem seguir ou não. As pessoas escolhem abandonar a prática do pecado ou não. E o que Jesus está falando aqui é: não insista com aquele que não quer. Ensine para aquele que quer mudar de vida. Ensine para aquele que quer recomeçar na caminhada, né? E Jesus ainda incita a oração correta. Jesus ainda ensina ali no Sermão do Monte para que eles possam compreender e orar de forma correta. Aqui no versículo 7 ele diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? O que Jesus está dizendo aqui é que, se pedir de forma correta a Deus, com o coração quebrantado, humilde, liberando perdão, tendo compaixão para com seus irmãos, exercendo a justiça do céu e não a justiça própria, a sua oração será atendida. É por isso que esse trecho da oração ele vem no final ali dessa descrição do Sermão do Monte. A oração é atendida quando há um coração reto, em santidade, na presença de Deus. E aqui eu preciso entender algo. Jesus ele está ensinando o povo a pedir, ensinando aos discípulos a orientarem o povo a como orar a Deus. Por quê? O povo está acostumado com uma oração de repetição, uma oração extravagante em praça pública, de modo que a religiosidade ela falava muito mais alto do que o coração quebrantado ao Senhor. Então esse é o ponto da qual Jesus trata aqui e traz para ensinamento aos discípulos, para que eles venham com o tempo replicar isso para o povo e ensinar a sociedade e a multidão que acompanha a Jesus, levando em consideração que os discípulos é o primeiro contato da multidão com Jesus, porque Jesus diretamente não conseguia atender a todos e os discípulos faziam esse intermédio, absorviam ali os contatos e ensinavam também por meio dos ensinamentos de Cristo. E aí, em seguida, Jesus fala sobre a importância de entender a caminhada e as escolhas na caminhada, né? No versículo 13 está assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Ou seja, a perdição é muito fácil. Os desejos carnais, os prazeres carnais são muito fáceis. Agora, entrar pela porta estreita, Jesus está falando sobre santidade, sobre retidão, sobre compaixão, sobre amar e ajudar ao próximo. Que isso é difícil de se fazer. E é exatamente isso que ele quer do seu povo para que possa acessar o reino dos céus por meio dos seus ensinamentos. Então, Jesus ele deixa muito claro que o caminho da vida ele acontece, mas que são as nossas escolhas que definem para onde nós vamos. O caminho largo, ele é cheio de prazeres terrenos, mas a verdade é que o caminho estreito de renúncia e santidade é o que vai nos levar ao reino da eternidade, vai nos levar a entrar nas portas dos céus para viver na nova Jerusalém, né? E aqui, no versículo 15, Jesus ele cita o ponto dos falsos profetas. O que acontece naquela época? Naquela época existiam os escribas, que eram os escritores e aqueles que escreviam e traduziam a lei para que o povo entendesse, uma vez que a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, ela estava escrita em hebreu e o povo em hebraico, perdão, e o povo precisava traduzir ali para o grego, para o greco-romano, né, para o grego, para que as pessoas pudessem compreender, uma vez que a língua atual disseminada na população na época de Cristo já era o grego e não mais tão
o hebraico. Então, nessa situação aqui, existiam os falsos profetas, que eram aqueles que pegavam algumas profecias pontuais a respeito do evangelho de Cristo, a respeito da lei de Deus, né, da lei de Moisés, traziam aquilo para a realidade, mas pontuavam apenas o que queriam. Ou seja, eles traziam a lei em benefício próprio, de modo que eles se vangloriassem como profeta, de modo que eles trouxessem uma doutrina e seitas para o povo. E o povo, por não ter conhecimento da lei como um todo, o povo acabava adorando aquela lei que os falsos profetas traziam e se perdiam, se distanciavam da essência e da origem de Deus e da vinda do Messias, assim não reconhecendo Cristo como único e suficiente Salvador e não reconhecendo que Cristo era a promessa dessas profecias. E aqui no versículo 15, Jesus diz: acautelai-vos, acalmem-se, preste atenção nos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ou seja, o que Jesus está falando aqui é que os falsos profetas, eles plantam aquilo que vem do coração deles, mas os frutos não são verdadeiros e não são bons, né? E aí ele diz no versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que Jesus está falando aqui é que no momento final ele não vai reconhecer os falsos profetas, eles não vão adentrar ao reino dos céus, e que aqueles que o seguiram e não buscaram pela sã doutrina, não buscaram conhecer verdadeiramente a palavra e o amor de Deus, e não recusaram o pecado, eles também não entrarão no reino dos céus, porque Jesus não os reconhecerão, né? E depois Jesus vem trazendo aqui dois fundamentos, finalizando aqui o capítulo 7. Versículo 24 está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que Jesus está falando aqui? Que tudo aquilo que ele ensinou no Sermão do Monte, ele traz como conselho. E o homem que pratica isso constrói a sua casa sobre a rocha, ou seja, constrói a sua vida e a sua fé num lugar firme, sem correr riscos de ser destruída pelas chuvas, ou pelo rio, ou pelo riacho, ou por tempestades, e tem uma casa segura. Ou seja, quando se ouve o Sermão do Monte, absorve aquilo para a própria vida, vive aquilo e busca viver aquela transformação, você tem uma vida verdadeiramente transformada e uma fé firmada na rocha, que é o próprio Jesus. E 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, que é o próprio Jesus. E aí no versículo 26 ele diz: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, né, ao homem que não planejou, que não mediu as consequências, que não pensou a respeito do que poderia acontecer no futuro, que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, se eu construo uma casa sobre um monte de areia, o que vai acontecer? As estruturas não vão suportar, a casa vai ceder e vai acabar desmoronando tudo. E o que Jesus faz aqui é comparar a pessoa que segue os conselhos do evangelho, tem uma fé construída, firmada e que caminha de forma saudável com o coração quebrantado até a salvação. E ele compara com a pessoa que ouve, na verdade, os conselhos do sermão, preferem não ouvir, continua com as práticas de pecado, continua com as práticas de idolatria, continua com as práticas de vingança, não tem compaixão. Essa pessoa, por mais que ela conheça o evangelho, que ela conheça a Cristo, ela não herdará o reino dos céus. Ou seja, ela chegou a construir a casa, porque ela tinha sim algum fundamento de fé, mas aquilo não se sustentará, porque ela perdeu a base, porque ela não se entregou verdadeiramente à sã doutrina do Senhor. E aí ele finaliza o Sermão do Monte no versículo 28 e 29, que está escrito assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Essa comparação do texto de Mateus ela é muito pertinente, porque ela diz exatamente o seguinte: Jesus ensina com autoridade, com humildade, com verdade, e não como os escribas, que ensinavam da boca para fora, mas não praticavam em verdade aquilo. Então, o povo reconhece a autoridade de Deus sobre a vida de Jesus e desvalida o que os escribas ensinavam, porque os escribas tinham a palavra, tinham um conhecimento, mas não tinham a autoridade de Jesus, porque não praticavam aquelas palavras, né? Então, é muito importante a gente perceber isso nesse ensinamento do final do capítulo 7, porque Jesus estava ensinando a mesma coisa que os escribas, que era a lei de Deus, que era a lei de Moisés, só que a diferença é que a atitude de Jesus, os olhares de Jesus para o povo, o olhar de amor, compaixão e misericórdia por aquele povo e pelos discípulos em ensinamento, revelava o coração de Jesus, de modo que quem estava assistindo ao sermão percebia que era genuíno e tinha a autoridade de Deus sobre a vida dele, o que não acontecia com os escribas. Então a gente finalizou aqui o capítulo 7, vamos entrar agora para o segundo capítulo do dia de hoje, que é o capítulo 8. Vamos entrar então aqui no capítulo 8, né? Lembrando que a partir de agora, a partir do capítulo 8, Jesus
ele inicia uma série de milagres mostrando o quanto a graça de Deus é maravilhosa por meio da vida dele para com aqueles que são pecadores, falhos, que estão frustrados e que vivem uma vida fora de Jesus, né? Fora do evangelho, fora daquilo que é a graça de Deus como promessa dos céus. Então, a partir de agora, Jesus mostra que a presença dele traz milagre, cura e transforma. Então, já no primeiro aqui versículo, né, do capítulo 8, ele começa: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E, na verdade, esse leproso ele fala: Se Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. É sinal de que o leproso reconhece que existe a graça de Deus sobre a vida de Jesus. Então, Jesus, ele é direto. Quero, fica limpo. Aquele leproso, ele é curado imediatamente. Lembrando que a lepra é uma doença de pele contagiosa e que a partir do momento que a pessoa ela contraía a lepra, ela pegava essa doença, ela era considerada impura, imunda e pecadora. E ela tinha que se distanciar do povo e não podia participar dos rituais sagrados, dos rituais santos da época daquele povo. Então aquele homem ele não podia participar de nenhuma cerimônia, nem mais viver com a sua família no meio da sociedade. Era preciso que ele vivesse afastado da sociedade, normalmente numa aldeia só para leprosos. E aquela pessoa acabava vivendo abandonada ali. Então aqui Jesus ainda vira para ele e diz no versículo 4: Disse-lhe então Jesus: Olha, não o diga a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. O leproso ele era proibido de ofertar e fazer as cerimônias sacras ali daquela época. Então o que Jesus ordena? Vai até a autoridade da época, que é o profeta, mostra para ele que você está curado, você está liberado a adorar novamente, segundo as suas ofertas. O que Jesus está fazendo aqui é, quando eu entro na sua vida, eu libero cura, eu permito que você se achegue de novo a Deus, agora você limpo, santo, para que adore Deus com as suas ofertas. É isso que Jesus faz na vida desse leproso. Em seguida, Jesus ele cura o criado, o servo do centurião, lembrando que centurião era uma espécie de general que tinha entre 80 a 100 homens do rei, que cuidava entre 80 a 100 homens do rei, e o rei na época aqui era o Herodes, né? O filho do Herodes, aqui no versículo 5 fala sobre o Herodes Antipas. Então, esse centurião, ele não cria necessariamente em Deus, mas ele olha para Jesus e vê Jesus como filho de Deus que opera milagres e pede para que ele cura ali o seu servo, e Jesus o faz. Né? Então a autoridade de Jesus ela é reconhecida por aqueles que não creem efetivamente em Deus e por aqueles que acreditam em deuses pagãos, por aqueles que não têm uma fé estabelecida e principalmente por aqueles que são subservientes de outros reis, como era o caso desse centurião que servia a Herodes Antipas. E aqui, em seguida, no versículo 14, Jesus ele cura a sogra de Pedro, né? Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Aqui é um milagre literal, né? Nós temos aqui a presença de Jesus, a cura de Jesus e por todo momento, por onde Jesus passava, ele operava curas e maravilhas. E aqui no versículo 16 fala que Jesus opera ainda mais milagres que levam até Jesus homens endemoniados, homens acamados, doentes, e Jesus começa a liberar cura sobre esse povo. Porque a cura, a liberação de milagre, ela é uma forma de mostrar os sinais da santidade de Deus na vida de Jesus e de que Jesus é realmente o Filho de Deus. Então é muito importante nós olharmos para todos esses milagres que Jesus faz no início da sua caminhada, porque com o tempo, na leitura do Evangelho, nós percebemos que Jesus ele passa a ser pontual com os milagres que executa e ele passa a estar mais focado em ensinar verdadeiramente sobre a doutrina do céu, né? Sobre o Evangelho ali. Aqui no versículo 18, Jesus ele põe à prova aqueles que querem segui-lo. Por que Jesus faz isso? No versículo 18, Jesus diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para o outro lado da margem do rio, então, da margem do mar. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhes: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves dos céus seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O escriba, ele era um religioso que servia ali aos templos, aos sacerdotes e até mesmo aos fariseus. E ele fala: Mestre, eu vou te seguir para onde você quer ir, para onde quer que você vá. Só que Jesus sabia que aquela indagação do escriba ela não era verdadeira, que verdadeiramente ele não largaria a mão do que tinha para seguir Jesus. Então Jesus fala que ele não tem onde repousar, que ele vai andar pela terra até se cumprir a promessa, que é a sua morte de cruz. Por que isso é muito importante? Porque no meio daquele tumulto que estava sendo gerado, era um rebuliço no meio da sociedade.
Então, Jesus tem os 12 discípulos, tem a multidão, que era cerca de 70 pessoas, que seguia ele de cidade em cidade, era sendo renovado. Pessoas ficavam para trás, pessoas chegavam, e a grande multidão que acompanhava ao longo do caminho, mais de 200, 300 pessoas, mas que não seguia, não largava suas coisas para seguir Jesus efetivamente. Então, Jesus aqui ele começa a mostrar que não é só falar que vai seguir, é abrir mão do que se tem. Abrir mão muitas vezes da sua família, dos seus bens, da sua forma de vida, para seguir a Deus e aceitar ser transformado pelo Evangelho de Deus, pelo Evangelho que é o próprio Cristo, com as suas leis. Então, o que eu preciso entender? Quando alguém fala, eu vou seguir Jesus, você tem que estar disposto a abrir mão de tudo que tinha. E Jesus vem deixar claro que essas pessoas não estavam dispostas a abrir mão verdadeiramente de tudo que tinha. E aqui Jesus fala, no versículo 21, e outro dos discípulos lhe disse, Jesus fala não, perdão. E aí um discípulo, que não fala qual indaga Jesus, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que Jesus fala aqui? Parece uma fala forte, e é uma fala muito forte de Jesus, mas ele fala o seguinte, eu estou aqui, eu sou a salvação do mundo. Aquele que morreu não tem mais o que fazer. Abandona teu passado e me segue. É isso que Jesus traz para que os discípulos daquele momento ali, aquelas pessoas reunidas, entendam. O mais importante está conosco nesse momento. E aqui, a partir do versículo 23, Jesus ele começa também a realizar, além de milagres, ele começa a realizar maravilhas, mostrando que ele é filho de Deus por meio do domínio, né, sobre a terra. E aqui fala do momento em que Jesus acalma a tempestade, de quando ele entra no barco, ele dorme no barco. Os discípulos ficam apavorados, mas Jesus os indaga falando: homens de pouca fé, por que temeis? Jesus ele não fica chateado ali, ele não reclama pelo fato dos discípulos terem acordado ele. Ele reclama pelo fato dos discípulos terem tido medo, porque uma vez que os discípulos estão com Jesus e sabem que ele é filho de Deus, não tem o que temer. E Jesus indaga eles por isso. Por que vocês estão com medo, se eu estou aqui com vocês? E é muito importante olhar para esse ponto, porque isso fala sobre maturidade de fé e dependência nele. Então Jesus manda acalmar as águas, é quando ele usa ali do poder da onipotência de Deus, na verdade um fragmento do poder da onipotência de Deus, ele acalma as águas, ele tem um controle sobre toda a natureza, e então nesse momento, os discípulos indagam no versículo 27. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, quem é esse homem que até a natureza o respeita? Porque o mar é impetuoso, quem controla o mar a não ser Deus? Então, verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. E aqui ainda, no final do versículo 8, para nós encerrarmos, Jesus vem com a cura de dois endemoniados gadarenos, né? O texto diz o seguinte: tendo ele chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, viram-lhe ao encontro dois endemoniados saindo dentro os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhes rogavam: se nos esperes, manda-nos para os porcos. É tão interessante esse texto, porque os demônios aqui perguntam para Jesus: por que você está aqui fora do templo? Ou seja, os demônios sabem da movimentação no mundo espiritual que Jesus está causando. E eles sabem que Jesus chegou para liberar o povo. Só que para os demônios não é hora disso acontecer. Só que Jesus expulsa os demônios e, a pedido dos demônios, me coloque nos porcos. E é tão interessante isso, porque os demônios, eles têm temor por Jesus e eles conhecem a palavra. Eles conhecem as profecias. Então, volta e meia, nós vamos ler no Evangelho que os demônios indagam a Jesus furiosos e Jesus os expulsa ali. E essa é uma das situações. E aqui no fim, diz o seguinte, no versículo 34. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Ou seja, o povo fica com medo da presença de Jesus, do impacto que Jesus causa. E alguns rogam para que Jesus vá embora, porque Jesus traz a multidão, Jesus traz um alvoroço. E se nós repararmos na caminhada, algumas pessoas preferem que Jesus esteja longe, porque Jesus faz com que a gente veja a verdade e busque a santidade de Deus. Então eu quero deixar para você aqui essa reflexão no final do estudo do capítulo 7 e 8. Em alguns momentos, as pessoas vão querer que nós venhamos nos retirar, porque nós somos a presença de Deus. Assim como aquele povo queria que Jesus se retirasse. Tem algumas situações que as pessoas vão querer que nós nos retiremos, porque representamos Jesus naquele lugar. Representamos a santidade, o amor, a graça e a misericórdia do Pai. Então entenda isso, absorva desse texto, continue estudando, continue buscando. Não desista de continuar essa caminhada. Esse aqui é apenas o quarto dia de leitura. Eu espero que você seja verdadeiramente abençoado no dia de hoje e continue caminhando nesse devocional. Não esqueça, gente, me dá aqui o seu feedback. Como eu já falei lá no primeiro vídeo, se você puder postar o que você está fazendo, puder compartilhar no seu Instagram, falar um pouco para as pessoas caminharem, compartilhar o link com outras pessoas, nós vamos abençoar vidas e chegar em mais pessoas para conhecer do Evangelho de Cristo.
Pode parecer que seja algo pequeno, mas é algo que Deus tem colocado no meu coração. Quanto mais pessoas se achegarem, quanto mais pessoas conhecerem, mais pessoas vão viver o amor de Deus e conhecerem o Evangelho e buscarem o reino de Deus. Deus abençoe você, sua casa e a sua família em nome de Jesus. Tchau, tchau.